Olá pessoal, esse é o Expost, o podcast que traz para você uma análise dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo. Eu sou o Breno Fernandes. Eu sou a Yasmin Dias e esse é o podcast do PET Economia. Bom, 2020 foi no mínimo muito diferente para todos nós. As mudanças que foram necessárias para combater o avanço do coronavírus mudaram nosso estilo de vida drasticamente. O extremismo político e a disseminação de notícias falsas continuam e importantes batalhas em âmbito social e ambiental foram travadas. Os impactos de todos os acontecimentos desse ano, sem dúvida, vão moldar o futuro próximo e requerer um grande período de tempo para que haja os devidos reparos na saúde, na economia, no meio ambiente e na sociedade como um todo. Apesar de todas as perdas da má gestão governamental em relação às crises sanitárias e ambientais e da permanência da intolerância e discriminação em nossa sociedade, o ano de 2020 mostrou vários movimentos de luta pelos direitos de igualdade racial e de gênero, organizações contra o desmatamento e a poluição, diversos avanços científicos e a iniciativa de milhares de profissionais de saúde e equipes de emergência para atender a população em um momento tão difícil. Nesse contexto, a equipe do Expost, junto com alguns especialistas convidados, apresenta uma retrospectiva do ano de 2020, abordando assuntos importantes na área da economia, política, saúde, meio ambiente, questões sociais e os principais acontecimentos internacionais. No ano de 2020, grande parte dos acontecimentos foram desencadeados pela pandemia de coronavírus. Então, não tem como falar de retrospectivas sem tratar das questões de saúde e dessa crise sanitária que todos nós vivemos nesse ano. Voltando um pouco na história, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, cerca de 40 pessoas notificaram estar com uma pneumonia misteriosa, a qual o agente não conseguiu ser identificado com prontidão pelos cientistas. Pouco tempo depois, o vírus foi conhecido e batizado como Covid-19, sendo seus principais sintomas a febre, a tosse e a dificuldade respiratória. A primeira morte pela nova doença foi no dia 11 de janeiro de 2020. Ao longo dos dias que se seguiram, percebeu-se que a doença, além de altamente contagiosa, tinha uma letalidade muito maior do que as síndromes gripais até então usuais. Nesse momento, os países começaram a controlar a entrada de chineses e logo em seguida decretou-se quarentena em Wuhan. A situação saiu do continente asiático no dia 21 de janeiro, quando 3 novos casos foram descobertos na França. No dia 9 de fevereiro, os 811 mortos por Covid-19 ultrapassaram em número as vítimas da Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS. O vírus chega ao Brasil no dia 26 de fevereiro, a partir de um homem que tinha viajado para a Itália a trabalho. Com os países afetados triplicados em 2 semanas, a OMS declara pandemia, com muitos países entrando em fase de emergência. Dias depois, São Paulo, a maior cidade do Brasil, anuncia quarentena e fechamento imediato de serviços não essenciais. Apesar das medidas de isolamento, os casos no Brasil passaram por uma rápida aceleração, atingindo os interiores dos estados em pouco tempo. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Ao redor do mundo, países como Estados Unidos também atravessavam altos níveis de contágio. No mês de maio, quando a Europa já passava por um período de desaceleração do contágio, bem como a Ásia, que já havia iniciado esse processo, a situação nas Américas era de calamidade. No Brasil, as maiores médias móveis de morte foram registradas do fim de junho ao início de agosto. Ao longo dos meses, estudos intensivos de todo o mundo estavam voltados para o novo vírus. O desejo de conter a disseminação e de encontrar um imunizante era universal. Portanto, iniciou-se uma espécie de corrida para a vacina, na qual muitos países que vieram produzindo imunizantes se apressavam em testar as suas eficácias.
Em agosto também se provou o primeiro caso de reinfecção pela Covid-19, o que coloca em dúvida a imunidade daqueles que já contraíram a doença. Aproximando-se do final do ano, as expectativas em torno da vacina aumentaram. Mais de 7 bilhões de doses já foram reservadas por dezenas de países para imunizar a população contra a Covid-19. Como a maioria dos laboratórios prevê essa imunização em 2 doses, metade da população global pode ser imunizada. Em dezembro, iniciou-se a vacinação em países como Canadá, Reino Unido e Estados Unidos. As vacinas usadas até então foram a Pfizer, da BioNTech, e a Moderna, vacina norte-americana. No Reino Unido, a vacinação também foi iniciada usando a Pfizer e, por fim, no Canadá, também será aplicada a vacina Moderna. Na América Latina, a vacinação já começou no México, na Costa Rica e no Chile, usando a vacina Pfizer. A Argentina, por sua vez, foi o 4º país latino-americano a adquirir a vacina e ela usará a Sputnik, que é um imunizante russo. Por fim, as expectativas para o Brasil são de iniciar a vacinação no começo de 2021, usando os imunizantes Pfizer e Coronavac, a vacina chinesa. O governo está preparando uma medida provisória que vai permitir a compra de vacinas em regime de uso emergencial. O Ministério da Saúde negocia com as fabricantes termos para garantir a segurança jurídica em caso de algum efeito colateral. O Planalto já liberou, por meio de outra MP, 20 bilhões de reais para aquisição de insumos e vacinas contra a Covid. O processo se dará inicialmente com os grupos prioritários, sendo o primeiro deles os profissionais da saúde e indígenas. A fase 2 inclui idosos acima de 60 anos. A fase 3 prevê a vacinação de pessoas acima de 18 anos com comorbidades. Por último, na fase 4, deverão ser vacinados professores, funcionários do sistema prisional e forças de segurança. Agora iremos tratar sobre as questões externas. Ao final do ano de 2019, houveram diversos protestos em um dos países mais estáveis da América Latina, o Chile. Inicialmente, os protestos ocorreram devido ao aumento do preço da passagem de metrô na cidade de Santiago, mas logo se desenvolveram em protestos contra a desigualdade econômica, social e o alto custo de vida do país. Inúmeros protestos ocorreram desde então, e em resposta a eles, o governo do atual presidente Sebastián Piñera anunciou uma série de medidas, projetos de lei e reformas que visam mudar as pensões de aposentadoria, salários, questões de saúde e administração pública. Milhares de pessoas foram às ruas de Santiago e outras cidades chilenas para comemorar os resultados do plebiscito constitucional. A opção pela aprovação da reforma se impôs com esmagadores 78% dos mais de 7 milhões e meio de votos registrados. Com o resultado, o Chile dá início a um processo para substituir a Constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet, considerada a origem das desigualdades sociais que provocaram os protestos que tomaram o país desde outubro do ano passado. Em 31 de janeiro de 2020 foi oficializada a saída do Reino Unido da União Europeia. Essa saída era objetivada por inúmeros agentes políticos já na época em que o Reino Unido ingressou na Comunidade Econômica Europeia em 1973. Em 2016, o povo britânico foi chamado para votar em um referendo com o objetivo de decidir sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia. O resultado foi favorável à saída. Porém, somente em outubro de 2019 que foi feito um acordo formal entre as partes para oficializar a saída que ocorreu neste ano. Depois de 3 anos e meio de muitas idas e vindas, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Termina a participação de 47 anos no maior bloco comercial do mundo e entra numa transição que vai durar 11 meses para negociar aspectos como comércio e circulação de pessoas. Em agosto de 2020, uma explosão de um depósito de nitrato de amônio ocorreu em Beirute, no Líbano, resultando em milhares de feridos, centenas de mortes e bilhões de dólares em danos materiais. 2 dias após o acontecimento, inúmeros protestos contra o governo libanês, que já ocorriam desde outubro de 2019, tiveram continuação, e vários membros do parlamento e dos ministérios resignaram, alguns em protesto do acontecimento e outros por pressão política. Em 2016, o empresário e personalidade Donald Trump assumiu a presidência da maior potência econômica e política do mundo, os Estados Unidos da América. Sua posse foi acompanhada por um crescimento de líderes de direita ao redor do mundo, especialmente no Brasil,
onde as eleições para a presidência elegeram Jair Bolsonaro, apelidado de Trump dos Trópicos. Conforme previsto pela Constituição americana, 2020 seria o ano de mais uma eleição nos Estados Unidos, desta vez entre o próprio Donald Trump e o vice-presidente da gestão Obama. Durante 31 dias, com início em 3 de novembro e o resultado oficial sendo divulgado no dia 4 de dezembro, os votos foram contados em uma das eleições mais carregadas da história, cuja participação popular foi a maior vista desde 1900. Biden, que recebeu 81 milhões de votos, o maior número da história, e 306 votos eleitorais, foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos. O Colégio Eleitoral confirmou nesta segunda-feira a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Essa etapa é mais uma das formalidades entre a votação, ocorrida em novembro, e a posse do democrata como novo presidente, prevista para 20 de janeiro. Outro país que teve suas eleições no ano de 2020 foi a Bolívia, que observou a vitória do aliado de Evo Morales, o antigo presidente que, por suspeita de fraudes na eleição ocorrida em outubro do ano anterior, pela pressão da Organização dos Estados Americanos e das Forças Armadas, renunciou ao seu mandato em decorrência dessa ação, que para muitos foi considerado um golpe de Estado. O economista Luiz Arce, idealizador do milagre econômico de Evo Morales, vai ser eleito presidente da Bolívia. De acordo com duas projeções, o candidato do Partido Movimento ao Socialismo venceu no primeiro turno das eleições com mais de 52% dos votos, contra cerca de 31% do segundo colocado, o centrista Carlos Mesa. No que tange às questões ambientais, o ano de 2020 começou com a Austrália ardendo em chamas. Os incêndios florestais no país, sem precedentes na história, começaram em julho de 2019 e se intensificaram em janeiro deste ano. Em alguns locais, casas e bairros inteiros foram queimados e aproximadamente 3 bilhões de animais foram mortos ou desalojados neste que foi considerado um dos piores desastres para a fauna na história moderna. Em agosto, os incêndios florestais também castigaram a costa oeste dos Estados Unidos. Quase 4.000 imóveis foram destruídos em apenas 3 semanas e pelo menos 28 pessoas morreram. Em ambos os casos, as causas dos incêndios foram a combinação de temperaturas altas, clima seco e ventos fortes que espalharam o fogo pela vegetação seca. Outra região castigada pelo fogo em 2020, com incêndios que se acentuaram principalmente em setembro, foi o Pantanal, localizado no sul do Mato Grosso, no noroeste do Mato Grosso do Sul e em partes do Paraguai e da Bolívia. Mesmo sendo considerado pela Unesco como um patrimônio natural mundial, esse bioma vem sofrendo deteriorizações há anos, ocasionadas pelas atividades econômicas de exploração, sendo constantemente foco de queimadas. Quase 2,5 milhões de hectares do Pantanal já queimaram com os incêndios. As imagens de carcaças de animais que morreram por intoxicação ou queimaduras mostram o impacto dos incêndios sobre a fauna pantaneira. Nesse aspecto, o bioma teve em 2020 o pior ano desde que o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, começou a monitorar as queimadas em 1998. O fogo consumiu mais de 20% de todo o bioma, atingindo algo em torno de 30% e 35% das espécies de flora existentes e 20% dos mamíferos da região. Diferentemente dos Estados Unidos e da Austrália, os especialistas explicam que os incêndios no bioma brasileiro tiveram motivação criminosa e não apenas ambiental. A principal hipótese é de que a maior parte dos focos de incêndio no Brasil tiveram início a partir da prática humana, e a seca histórica de 2020 contribuiu para o alastramento das chamas. Em novembro, após forte chuva, uma explosão seguida de incêndio comprometeu 3 transformadores na mais importante subestação de energia do estado do Amapá. Em decorrência disso, a maior parte das cidades do estado enfrentou problema no fornecimento de energia. Há problemas no abastecimento de água, nos serviços de telefonia e no sistema bancário. No comércio, os prejuízos só aumentam. Quase 90% da população foi afetada e após 2 blackouts totais e 22 dias de fornecimento em rodízio, a energia foi restabelecida no estado. Em dezembro, foi divulgada pelo INPE a taxa de desmatamento da Amazônia,
que cresceu cerca de 9,5% de agosto de 2019 a julho de 2020, em comparação com o período anterior de 2018 a 2019. No total, foram 11.088 km² de área perdida no bioma, taxa aproximadamente 3 vezes superior à meta apresentada pelo Brasil à Convenção do Clima na Conferência de 2009 em Copenhague. O desmatamento da atual temporada é o maior desde 2008, quando foram desmatados 12.911 km². Ao passo que cresce a discussão internacional sobre um crescimento verde, no Brasil, esses episódios decorrentes da combinação entre secas severas e o descaso do poder público com a proteção do meio ambiente têm causado receio em lideranças nacionais e internacionais e também em grande parte da população. Diante disso, cabe o questionamento: será que há no Brasil caminhos para conciliar a retomada do crescimento econômico com a preocupação ambiental? O professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais e presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, Daniel Caixeta, responde a essa pergunta. Como todos nós sabemos, 2020 ficará marcado para sempre nas nossas mentes e corações por ter sido um ano tão doloroso para todos nós. Além da crise sanitária e econômica, o Brasil também vive uma crise política, uma crise de valores. E para finalizar, o Brasil também vive um processo avassalador de desmonte da sua institucionalidade ambiental. É como se a gente revivesse aquele ambiente da década de 1970, em que se acreditava que proteger o meio ambiente atrapalhava o crescimento econômico. Hoje nós já sabemos que esta é uma contradição completamente superada. Vários lugares do mundo estão discutindo de maneira séria, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista científico, uma retomada verde, tendo como principal carro-chefe a missão de descarbonizar ou desfossilizar as suas economias. A Europa talvez seja o principal exemplo disso. No Brasil, infelizmente, eu não sinto que há reverberações deste debate contemporâneo e atual. Isto porque eu vejo uma completa falta de interlocução entre as partes da economia e do meio ambiente. Não porque os seus representantes, tanto Paulo Guedes como Ricardo Salles, tenham visões distintas sobre o assunto, mas é exatamente pelo fato de que ambos ainda acreditam naquela falácia de que preservar o meio ambiente é um obstáculo ao crescimento econômico. E por não incorporar essa agenda comum, o Brasil está ficando cada vez mais isolado no cenário internacional e terá consequências econômicas importantes, como todos nós estamos acompanhando. Infelizmente, o nosso país vai aprender a duras penas que hoje a verdadeira questão não é se a sustentabilidade ambiental é economicamente viável. A questão realmente importante e contemporânea é que ser insustentável é cada vez mais inviável do ponto de vista econômico. Outro tópico muito importante para falarmos a respeito de 2020 diz respeito às questões econômicas. Bom, no final do ano de 2019, a visão para 2020 era de um otimismo moderado. O tímido crescimento, mas ainda assim um crescimento do PIB em 1,1% e uma redução pequena do nível de desemprego aumentaram os ânimos para o ano de 2020. Esperava-se uma melhora devagar para a economia brasileira. Todas as previsões se desfizeram com a chegada do vírus. Um dos primeiros sinais de que o ano de 2020 não seria aquilo imaginado para a economia foi a redução do comércio internacional. Com o isolamento e lockdowns decretados em países europeus e asiáticos, o comércio exterior brasileiro com esses países, principalmente com a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil, sofreu uma forte desaceleração. Assim, a balança comercial brasileira teve seu pior primeiro trimestre desde 2015. A chegada do vírus em território brasileiro piorou ainda mais as expectativas para 2020. O isolamento social, como uma das principais medidas para a redução da propagação do Covid-19, significou, nos primeiros meses da pandemia, o fechamento de comércios, escolas e empresas. O desaceleramento causado pela paralisação reduziu a arrecadação e enfraqueceu os mercados, aumentou o desemprego e o dólar e reduziu a inflação para os menores níveis em 22 anos. O Brasil entrou em recessão econômica, a economia brasileira teve um tombo muito grande, recorde. Isso tudo contribuiu para que as primeiras reformulações das expectativas para o final de 2020 mostrassem a espera de uma crise bastante grave. Certas previsões chegaram a projetar uma queda de 9% do PIB brasileiro, o que seria a maior desaceleração econômica em 120 anos.
A reabertura da economia e o auxílio emergencial indicaram que a crise não seria tão grave como projetado, mas ainda com um grande potencial destrutivo para este ano e 2021. Apesar do estrago causado ter sido minimamente contido por medidas tomadas pelo governo, os trabalhadores informais, que correspondem a 40% de todos os ocupados, não receberam o devido amparo. Com isso, houve um aumento acelerado do desemprego, chegando a níveis acima de 14% de desempregados. Os primeiros meses mostram uma tendência de queda da inflação para a economia brasileira. Em maio, houve uma deflação de 0,38% segundo o Índice de Preços do Consumidor, a menor taxa em 22 anos. Com a reabertura da economia e o pagamento do auxílio emergencial, somados ao aumento da procura por alimentos internamente, ao aumento da procura de commodities no mercado internacional e à valorização do dólar, a inflação começou a se intensificar, afetando principalmente o preço dos alimentos. A inflação oficial caminha para encerrar o ano a 4,21%, o maior nível desde 2002. Para nos ajudar a comentar os principais acontecimentos da economia nacional no ano de 2020, convidamos Fábio Terra, professor da Universidade Federal do ABC e colaborador do Expost, tendo participado do nosso terceiro episódio sobre a crise econômica no Brasil. O despreparo da equipe econômica do Ministério da Economia deste governo Bolsonaro, ele é muito evidente, né? E ele certamente atrapalha muito a condução presente da economia brasileira e a maneira pela qual as expectativas sobre o futuro da economia brasileira se formam. Agora, durante a pandemia, as medidas econômicas implantadas para se poder combater a crise terem vindo muito mais de propostas do Congresso Nacional do que do Executivo. O Ministério da Economia, com Guedes, foi incapaz de planejar, por exemplo, a nossa passagem pela pandemia. Isso, no final das contas, é muito culpa de toda uma carga, primeiro, de defasagem intelectual e técnica com relação ao que é a economia de fato. Tá? Então, a cabeça do ministro está ainda, talvez nos anos 70, quando ele estudou economia, mas não se atualizou para o mundo 40 anos depois. E o segundo problema é um problema de natureza ideológica, em que o governo tem uma dificuldade tremenda de entender a importância do governo federal, do governo do qual ele faz parte, para a economia. Ainda está preso, né, na ideia de que o Estado é atrapalhador do processo econômico e não, como ele é de fato, complementar a iniciativa privada, fazendo com que nos momentos em que esta vai mal, o Estado entre para poder melhorar a dinâmica privada da economia e dessa forma, dinâmica pública e privada, ambas formam aquilo que a gente entende de economia. Quando não dava mais para a gente não ajudar via Estado a sociedade brasileira, o Congresso tomou atitude e fez as políticas contracíclicas, auxílio emergencial, por exemplo, orçamento de guerra, e a gente teve, portanto, como limite da ideologia do Ministério da Economia a realidade da pandemia e a realidade da política não feita pelo Executivo, mas feita pelo Congresso brasileiro. Os custos disso para o país são altos e continuarão a sê-lo na medida em que essa equipe permanecer onde está. Outra temática importante no ano de 2020 foi a questão social. Se antes da pandemia o Brasil já encontrava dificuldade em recuperar o crescimento econômico, com a dispersão do vírus e a necessidade de paralisar as atividades econômicas não essenciais, tornou-se extremamente necessário que o governo intervisse para diminuir os efeitos da crise na economia. Uma das principais medidas foi o auxílio emergencial aos desempregados, trabalhadores informais e famílias cadastradas no CAD único, implementado no mês de abril. A proposta aprovada em acordo entre todos os partidos e o governo federal garante um auxílio de R$ 600. O programa teve ampla cobertura, abrangendo aproximadamente metade da população brasileira e garantiu a retomada parcial de segmentos da indústria, comércio e serviços. Isso ocorre porque o auxílio emergencial tem um efeito multiplicador.
Trata-se de um programa de transferência direta para a população, sem vinculação a nenhuma contrapartida que possa vir a atrapalhar a distribuição e chegada dos recursos na ponta. De acordo com os dados da PNAD Covid, o auxílio também resultou em uma diminuição da pobreza e da extrema pobreza em plena pandemia, o que indica o sucesso do programa no seu objetivo principal, que era atenuar o efeito da crise na renda dos mais pobres. Inclusive, diante do sucesso do programa e do ganho de popularidade do presidente Bolsonaro, mesmo que o auxílio tenha sido um projeto levado a cabo pelo Congresso Nacional, ganhou força um debate acerca de uma nova política de renda básica mais abrangente que o Bolsa Família para cobrir o buraco que será deixado pelo fim do auxílio emergencial em 2021. Os projetos propostos até aqui, o Renda Brasil e a Renda Cidadã, não foram finalizados e o grande problema de implementação desses programas é a forma de financiamento, cujas propostas já descartadas incluíram a unificação de outros programas sociais, a criação de um imposto digital, congelamento de aposentadorias e pensões e o uso de precatórios e recursos do Fundeb. Os economistas avaliam que essa indefinição traz incertezas do ponto de vista fiscal e também para as pessoas que vão perder renda com o término do auxílio emergencial sem que a pandemia tenha acabado e a atividade econômica tenha voltado à normalidade. Outra questão importante no âmbito social nesse ano foram os protestos antirracistas nos Estados Unidos e no Brasil. A violência racial é um tema historicamente debatido pelos movimentos negros e nesse ano gerou grandes manifestações e reações de indignação, especialmente em decorrência do assassinato de George Floyd, em maio, por um policial que se ajoelhou em seu pescoço durante 8 minutos e 46 segundos, e no caso do Brasil pela morte de João Pedro no mesmo mês, vítima de uma operação policial. Essas tragédias se somam a um rastro de sangue negro derramado no decorrer da história e, infelizmente, esses não foram casos isolados. O assassinato da população negra ocorre sistematicamente. Mais um jovem morreu no Rio de Janeiro em decorrência de operação policial. Baleado em casa, o estudante João Pedro, de 14 anos, ficou desaparecido por horas depois de ser levado em um helicóptero da polícia. Na véspera do Dia da Consciência Negra, o Brasil viu cenas que lembraram o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. João Alberto Silveira de Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por seguranças de uma loja do Carrefour de Porto Alegre. As meninas Emily, de 4 anos, e Rebeca, de 7, foram assassinadas enquanto brincavam na porta de casa em Duque de Caxias. A suspeita é que os disparos tenham sido feitos por policiais militares. Diante dessas e de outras situações, multidões foram às ruas contra o racismo em todo o mundo. Os protestos deram origem a numerosas propostas de lei a nível municipal, estadual e federal, com o objetivo de combater a má conduta da polícia e o racismo institucional. Por fim, debateremos sobre as questões políticas, que, totalmente associadas às questões econômicas do país nesse ano, foi caracterizada por um cenário de ânimos acirrados e de diversas reviravoltas. A chegada da pandemia adicionou mais uma frente à constante crise enfrentada pelo governo federal. Desde a batalha do presidente contra o STF, governadores e prefeitos por conta das medidas de isolamento social até os desdobramentos das eleições municipais de novembro, Bolsonaro enfrentou uma montanha-russa de acontecimentos. O primeiro grande fato marcante desse ano veio com o pedido de demissão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, justificada por ele como uma reação à tentativa de interferência do presidente em investigações da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Contudo, a divulgação de vídeos de uma reunião ministerial, apontada por Moro como prova da tentativa de interferência, acabou por inflamar ainda mais a base bolsonarista. Mas a crise do governo se mostrou como cada vez mais interna, tendo o STF expedido mandatos de busca e apreensão contra políticos, empresários e ativistas bolsonaristas em uma operação contra fake news. No entanto, a crise do governo parece ter tido seu ápice com a prisão do ex-aliado da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz.
investigado por participação em suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no gabinete do então deputado estadual e hoje senador, Flávio Bolsonaro. Em reação a esses acontecimentos e enxergando a si, sua família e seu próprio governo como ameaçados, Bolsonaro se utilizou de alianças nada democráticas, tentando de certo modo ter um controle maior sobre as instituições e enfraquecendo a atuação das mesmas. Para comentar sobre essas questões, convidamos Luciana Silva Reis, professora da Faculdade de Direito da UFO e colaboradora do Expost, tendo sido nossa convidada no episódio em que tratamos sobre a crise política no Brasil. Um desafio enorme é o fato de que boa parte das instituições de controle que garantiriam um funcionamento saudável da nossa democracia parecem ter sido, infelizmente, cooptadas pelo próprio bolsonarismo. E percebemos isso quando verificamos que instituições que deveriam tomar medidas contra ações ou inações do governo, especialmente no contexto de crise sanitária e crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus, tais instituições não tiveram uma atuação à altura, tanto quando pensamos em atuações efetivas, quanto como pensamos em questões simbólicas do que elas dizem ter feito. Nem no plano real, nem no plano simbólico parece ter havido essa postura combativa que seria necessária para moderar ações e discursos do governo em relação à pandemia e em relação à crise geral provocada por ela. Por fim, as eleições municipais encerraram os grandes episódios políticos do país neste ano. Por conta da pandemia, tivemos uma abstenção recorde no pleito, fato que pode ter impactado diretamente no resultado. Além disso, observamos o crescimento da capilaridade de alguns partidos de direita e centro-direita, como o PSD, o PP e o DEM, ao mesmo tempo em que se percebeu o enfraquecimento da extrema-direita bolsonarista e do Partido dos Trabalhadores, antecipando talvez as percepções do eleitorado para 2022. Contudo, algumas novidades também surgiram no quadro político nacional. Em relação às eleições municipais, não podemos ignorar que elas certamente representaram um sopro de renovação. Quando a gente olha para as eleições para as câmaras dos vereadores, percebemos que candidaturas ligadas a minorias tiveram votações muito expressivas e conseguiram garantir as suas vagas nas câmaras, o que certamente representa uma esperança de mudança de quadros da política institucional. Não me parece correto, no entanto, dizer que essas eleições representaram uma derrota do bolsonarismo, mesmo que candidatos apoiados diretamente pelo presidente da República não tenham, em sua enorme maioria, conseguido se eleger. O bolsonarismo não me parece depender diretamente de resultados eleitorais para manter sua força de mobilização e sua força destrutiva. Além disso, alguns outros fatores importantes para a política nacional se destacaram, como o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a prisão do prefeito carioca Marcelo Crivella, a indicação de Cássio Nunes Marques para o STF, a queda da popularidade do presidente Bolsonaro e sua batalha pela vacina contra o governador de São Paulo, João Dória. Nós estamos fazendo aquilo que ele não faz, liderar o processo, liderar a luta contra o coronavírus. Diante desse cenário de incertezas e de constante crise, Luciana defende um posicionamento estratégico da oposição contra Bolsonaro. Então, me parece que essa pauta zero de construção de uma frente que consiga e que trabalhe para barrar a reeleição do atual presidente deveria ser a preocupação central de todas as pessoas e movimentos preocupados com o futuro da democracia no nosso país. Em 2020, a pandemia decorrente do novo coronavírus fez o mundo parar. Mas quanta história coube nesse ano? Devastação ambiental, protestos antirracistas, eleições municipais, eleições nos Estados Unidos, aumento do preço dos alimentos, crise política e econômica e a esperança de uma vacina e que dias melhores virão em 2021. Agradecemos a todos que ouviram os nossos episódios. Foi um grande prazer dialogar com vocês ao longo desse ano que foi tão difícil para todos nós. No ano que vem, o Expost estará de volta e esperamos continuar contando com a audiência de vocês.
Para não perder o costume, se você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos, com os colegas e com o pessoal da família também. Caso queira falar conosco, pode nos contatar pelo e-mail expostpodcast@gmail.com ou pelas redes sociais do PET Economia. A apresentação desse programa foi feita pelo Breno Fernandes e por mim, Yasmin Dias. O roteiro foi escrito por mim, Breno Fernandes, por Vitor Duarte, Matheus Oliveira, Emanuel Fonseca e Gabriela Leão. Thiago Simon e Victor Duarte fizeram a edição de som. Muito obrigado, um feliz ano novo e até a próxima.